Eu não consegui salvar uma das pessoas que eu mais amava da morte. E por um tempo, isso acabou custando também a minha vida. Mas antes de continuar a falar sobre isso para vocês, permita que eu me apresente. Eu sou a Shirley Tabata, sou apaixonada por nutrição, por mentalidade e por emagrecimento integrativo. Porque eu entendi na própria pele que não adianta a gente cuidar apenas da alimentação se não cuidar das nossas emoções. E foi justamente quando a pandemia chegou, o mundo fechou e as portas também, que eu perdi uma das pessoas que eu mais amava e por um tempo eu também me perdi. De um jeito que eu não tinha como prever, não tinha como impedir. E eu fiquei aqui, com aquele peso no peito que ninguém vê, com um silêncio que ninguém consegue entender e com a culpa que não tem como eu nomear, na verdade. E infelizmente, talvez, ou felizmente, eu não chorei da forma que as pessoas esperavam. Na verdade, eu silenciei meu choro e usei a comida para fazer isso. Para vocês terem ideia, eu cheguei ao ponto de esconder comida debaixo da cama, como se guardar aquilo fosse meio que guardar também alguma parte de mim ou algo de mim que ainda restava. Como se eu encher o estômago e o corpo pudesse preencher o buraco que a ausência deixou dentro de mim. E isso fez com que o peso fosse aumentando devagar, os remédios também aumentando aos poucos, a doença autoimune que eu já tinha piorou de uma maneira drástica, depois vieram problemas emocionais, gastrite autoimune junto com deficiência de vitaminas e quando eu me dei conta eu já estava tomando mais de 10 medicações. Um verdadeiro efeito dominó, como se eu própria tivesse derrubado a primeira peça e todas as outras fossem caindo na sequência. E isso fez com que eu chegasse ao maior peso da minha vida, que foi 73 quilos. Eu que sempre fiquei oscilando ali entre 51 a 55. Mas o que foi me destruindo, na verdade, não era o número na balança, ele era apenas uma consequência das minhas atitudes. Era que quando eu me olhava no espelho, eu já não me reconhecia mais. Não era só o rosto, o corpo, mas principalmente o meu interior, que eu tinha me perdido. Porque a Shirley que eu conhecia, ela era leve, era uma garota alegre, era a pessoa que conseguia entrar no ambiente e fazer as coisas ficarem mais fáceis. E essa pessoa tinha sumido junto com o luto. E nesse período, assim, eu tentei de tudo, tentei fazer curso de emagrecimento, tentei tomar chás, inclusive um que me deu muito efeito adverso, muito enjoo, muita dor de cabeça, método atrás de método, mas nada parecia funcionar. Não porque eu era fraca ou porque eu não me esforçava o suficiente, mas porque ninguém tinha conseguido me ensinar que o corpo ele não engorda do nada, que sempre tem uma causa, que a dor que a gente não processa, o corpo responde por nós. E foi quando justamente eu parei de lutar contra o meu peso, contra o meu corpo e comecei a estudar, a me dedicar, a tentar me entender e a me ouvir que tudo começou a mudar. E foi a partir daí, da dor mais profunda que eu já senti, que nasceu o propósito também mais bonito da minha vida, que é justamente fazer com que as pessoas consigam entender isso. Porque foi depois disso que eu aprendi uma coisa, que nenhum livro de nutrição ou faculdade pode ensinar para nós, que a comida ela não é o problema às vezes, na verdade ela é a resposta. E no meu caso é a única que eu sabia dar para uma dor que eu não conseguia entender. E enquanto eu continuei achando que o problema era apenas a alimentação, apenas o que eu comia, enquanto eu tentava de tudo que o mercado oferecia no momento, dieta atrás de dieta, método atrás de método, curso prometendo resultado milagroso em semanas, eu não conseguia sair do lugar. E toda vez que eu falhava, eu só me frustrava mais e vinha aqueles pensamentos sabotadores, né? De que o problema era eu, que a minha falta de força de vontade era maior, que eu era uma pessoa fraca. Até que um dia eu consegui entender que a falha não era minha, era nas dietas na verdade. Eram as dietas que falhavam comigo, o método que eu usava que não estava de acordo com o que eu precisava. Porque elas tentavam resolver ali o que acontecia comigo com uma lista de alimentos proibidos. Mas algo em mim era muito mais profundo do que só uma lista. Elas tratavam apenas o sintoma e ignoravam a causa de tudo o que estava acontecendo. Porque a causa na verdade nunca foi a comida. E foi justamente quando eu parei de buscar soluções radicais e comecei a fazer ajustes simples, possíveis, que eu consegui ter constância e que as coisas começaram a mudar. Consegui entender como equilibrar alimentação, suplementação junto com orientação. E onde eu estava errando e consegui corrigir isso no meu corpo.
Foi assim que eu consegui eliminar 18 quilos em cerca de 2 meses, mas o que mudou não foi apenas um número na balança, foi a mulher e a pessoa que eu me tornei durante esse processo. Uma mulher que parou de lutar contra si mesma, que aprendeu a respeitar o próprio corpo, que entendeu que errar faz parte do processo. E foi justamente quando eu deixei de buscar perfeição e entendi que o que importava era ser constante que tudo começou a mudar. Hoje eu comparo essa jornada que eu passei com a transformação de uma borboleta. Porque antes dela voar, antes dela se transformar, tem ali um processo. Existe uma largata, existe o casulo, existe a paciência que ela precisa ter, porque nenhuma borboleta ela nasce pronta e não sai voando automaticamente, e nós também não. Mas aqui está o que eu descobri que ninguém costuma contar para nós. Não foi só a dieta que me transformou, não foi só os suplementos, não foi só cursos, foi o momento em que alguém estava ali para caminhar ao meu lado. Porque informação a gente tem, né? Eu tinha no YouTube, em coisas que eu assistia, receitas simples e saudáveis, eu sabia fazer. O que eu não tinha era justamente alguém que olhasse assim nos meus olhos e dissesse: olha, Shirley, continua, você tá no caminho certo, você tá indo bem. Alguém que percebesse que eu ia desistir mesmo antes de eu perceber. Porque muitas vezes a gente desiste justamente por não ter esse acompanhamento. Alguém que entendesse que o meu problema não era técnico, era humano, que eu precisava desse acompanhamento humano. E foi exatamente isso que faltou em cada tentativa minha que não deu certo. Na minha vida e de tantas outras pessoas, e mulheres e homens que chegam até mim hoje, depois de tudo que eu passei, que não conseguem ter resultado. Porque você provavelmente também já comprou um curso, já assistiu, mas não conseguiu colocar em prática porque estava sozinha ou sozinho. Você que sabia o que precisava fazer, mas que na hora de fazer acabava travando, ou até emagreceu, comemorou os resultados, mas pouco tempo depois, como ninguém estava ali para te dar uma orientação, por falta de informação, por falta de presença, você acabou recuperando esse peso. E foi aí que eu entendi qual era o meu propósito. Que não era apenas só ensinar sobre nutrição, mostrar como deve ser a alimentação. Era ser justamente essa presença que eu não tive. Era tentar caminhar lado a lado com cada mulher e homem que, assim como eu, já tentou de tudo e ainda não conseguiu encontrar o caminho correto. E foi assim que nasceu o nosso programa NutriLeve de emagrecimento. O NutriLeve não é mais uma dieta, não é mais uma lista infinita do que pode ou não pode. Também não é um desafio de 30 dias ou um curso que você assiste sozinho ou sozinho, torce para conseguir fazer funcionar. Ele é um programa premium de 3 meses, onde você não vai estar sozinho nem por um dia. Você vai ter todo o acompanhamento dia a dia. Então, antes mesmo de começar o seu processo, você terá uma chamada individual comigo para a gente entender o seu momento e conseguir alinhar a sua estratégia. Porque aqui ninguém vai começar no escuro. E durante os 3 meses você terá acesso a 6 módulos em vídeo construídos passo a passo para conduzir você na criação de uma nova rotina. Terá acesso também a 6 e-books exclusivos para aprofundar e consultar sempre que precisar. Além disso, teremos desafios quinzenais para potencializar os seus resultados. Desafio zero açúcar, low carb e para fechar com chave de ouro o nosso NutriLeve Turbo Detox. Assim, vai fortalecer sua disciplina e ampliar sua consciência alimentar, que é o mais importante. Além disso, eu incluí 3 bônus para você, como dicas aplicáveis sobre a dieta da selva para quem tem mais curiosidade de entender, protocolos sobre como fazer desparasitação, que é essencial e você vai aprender isso no curso, e orientações sobre o detox do fígado. Mas o que realmente diferencia o NutriLeve de tudo que você já tentou está não nisso apenas, mas principalmente no nosso acompanhamento. Você terá acesso a um grupo exclusivo para compartilhar suas conquistas e dificuldades sem ser julgado. Vai ter também encontros quinzenais ao vivo comigo para tirar dúvidas, aliar estratégias, entender sobre os desafios, o que pode, o que não pode. E também um contato direto pelo WhatsApp nos momentos mais importantes da sua jornada. Acompanhamento ali com 7 dias, 20 dias, 30, 60 e 90 dias. Porque a constância, ela nasce da presença. E aqui você vai ter essa presença e esse acompanhamento de verdade. Só para você ter uma ideia, uma única consulta comigo custa ali R$450, um total de quase R$1.400 por 3 meses de acompanhamento. Agora imagine, com o meu programa você terá esses mesmos 3 meses de acompanhamento, com tudo isso que eu acabei de mencionar e descrever para você incluso. Com certeza custaria muito mais do que isso, você não concorda comigo?
Mas esse programa ele foi pensado justamente em um propósito muito claro, que é chegar ao maior número de pessoas possível, de homens e mulheres que precisam dessa transformação. E esse é o meu maior objetivo, ajudar o maior número de pessoas possível e impedir outros de ter que enfrentar a dor que senti. E tudo isso com a qualidade que você merece. Por isso o NutriLeve está disponível por R$ 697 à vista ou em 10 parcelas de apenas R$ 83,77. Lá nós não vamos falar de culpa ou de punição, muito menos de perfeição. Lá você terá acolhimento e estratégia e hábitos que fazem sentido para a sua vida real e a sua rotina. Você que chegou até aqui, que já recomeçou mais vezes do que consegue contar, que está cansada ou cansado de tentar sozinhos, eu quero caminhar ao seu lado durante esses 3 meses, respeitando o seu tempo, te apoiando e trazendo a leveza que você precisa e merece. É você que eu quero conduzir durante essa jornada.